Se prepara aí na cadeira que tem uma notícia atrás da outra, uma bomba atrás da outra. A gente começa com os OVNIs que foram avistados nos céus dos Estados Unidos. OVNIs, drones. A gente vai falar aqui o que o governo americano se pronunciou ontem a respeito, tá? E você vai ficar surpreendido com a resposta do governo americano sobre o que está acontecendo nos céus dos Estados Unidos, tá? A gente vai trazer aqui também, pessoal, os dados aí de desemprego no Brasil, tá? Que estão questionando se são ou não verdadeiros, tá? E acabam escondendo um terrível problema social que está acontecendo no Brasil neste momento. Outra notícia que eu vou trazer aqui para vocês é do Nicolás Maduro, pessoal, que ele sequestra lá um argentino na Venezuela e o Milei vai para cima, o presidente da Argentina, tá? E se pronuncia. Vou trazer esse vídeo aqui para vocês ficarem por dentro do que está acontecendo. Outra notícia aqui, comentarista da Globo, né? Desmente Miriam Leitão e Daniela Lima ao vivo, pessoal, na TV, passando uma brutal vergonha aí, falando que a culpa da alta do dólar é do Lula. Exatamente isso. Um comentarista da Globo desmente tanto a Miriam Leitão quanto a Daniela Lima, né? Falando que a culpa da alta do dólar ter chegado ontem a 6,20 é do Lula. Outra notícia aqui, ontem a Câmara aprovou a toque de caixa, tá? O primeiro projeto aí do pacote de corte de gastos do governo e deu um alívio para o mercado no final do dia, tá? Além disso, Flávio Bolsonaro, pessoal, é um dos cotados aí como um plano de contingência para ser o presidente do Brasil, caso o Bolsonaro continue inelegível em 2026. E além disso, o Milei aí fazendo um excelente trabalho na Argentina aí, né, trazendo um PIB recorde aí dos últimos anos de 3,9%, tá? Incríveis, né? 3,9% num país que foi totalmente destruído pela esquerda. Tudo isso e muito mais nesse vídeo. Então, se você é patriota, se você é de direita, é conservador, é liberal, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. E sem mais delongas aqui, pessoal, já vamos aqui para o primeiro vídeo aqui falando dos OVNIs nos Estados Unidos. O que está acontecendo lá, pessoal, que todo mundo está enxergando. Vamos ver aqui o que o governo falou aqui nessa reportagem do Jornal da Band. Vamos ouvir aqui. Sabe essa polêmica dos drones misteriosos que apareceram nos Estados Unidos? Bom, o governo americano tentou encerrar o assunto, deu uma explicação, mas não convenceu muita gente. A explicação curta e grossa veio depois de semanas de mistérios e teorias de todo tipo nas redes sociais. Desde invasão alienígena a ameaça de países inimigos, o Irã entre eles. Mas, segundo a Casa Branca, o avistamento de drones misteriosos na costa leste dos Estados Unidos não tem mistério nenhum. São, na verdade, helicópteros e drones de forças de segurança, ou até mesmo estrelas. O relatório do governo americano tenta tranquilizar a população, reafirmando que não existe risco à segurança nacional, mas a demora no esclarecimento e o teor dele não convenceram muitos moradores. Esse homem que viu um desses objetos voadores disse que ele não emitia som e, ao registrar o equipamento, o achou grande demais para ser um drone. Já esse especialista em voos não tripulados lembra que a presença de drones pode iludir o olhar humano se os sobrevoos ocorrerem durante a noite por causa do ângulo em que o objeto é avistado no céu. Atualmente, a regulamentação de drones é feita pelo governo federal, mas a Casa Branca pressiona o Congresso a aprovar uma lei que dê maior poder de fiscalização às autoridades estaduais e municipais. Aí, pessoal, então a resposta do governo americano aí, né, não agradou muito as pessoas, né? Mas tudo bem, né? Vamos ver o que acontece com a cena dos próximos capítulos, né? Me diz aí nos comentários o que você acha, né? Você acha que o governo americano está escondendo das pessoas o que está acontecendo na realidade com esse monte de drone, objetos não identificados e OVNIs aí voando nos céus americanos? Me conta aí nos comentários, tá bom? Próxima notícia aqui, pessoal, falando sobre os números do IBGE, né? Sobre a mentira aí da farsa do número do desemprego, né? Vamos ver o que falam aqui sobre isso, tá? Então vamos dar play aqui. Esse é um vídeo de alerta para todos nós. Segundo o IBGE, a pobreza cai em seu menor nível. Sim. Desemprego cai para 6,6, segundo o IBGE. Será? Mas esquecem de falar que excluem 44 milhões de pessoas do cálculo. 37 milhões de pessoas do Bolsa Família e outras pessoas de outros grupos. Aí vem o petista e diz: isso não seria possível se não fosse o governo do Painho. Mas o presidente do IBGE foi colocado lá pelo Lula, Márcio Postman. Foi candidato a deputado federal pelo PT. Sim, meus amigos, um petista de carteirinha comanda o IBGE. E disse que queria mudar a forma de divulgação das estatísticas.
E a própria base aliada de Lula disse que ele era de esquerda demais pro carro. Olha ele aí com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o Lula. E aí, você coloca um petista raiz para calcular os dados do governo do PT. Você acha que vai dar o quê? Olha aqui, ó. Corpo encontrado na praia. Morte na praia, meu filho, é afogamento. Mas, comandante, uma perfuração no Você corpo... é legista, por acaso? Não, senhor. O negócio tá tão escancarado que os funcionários do IBGE estão exigindo a exoneração do petista da presidência do IBGE, dizendo que ele é autoritário. É mesmo? Uma coisa que a direita precisa entender é que o governo do PT vive de dados falsos e usa a imprensa comprada para divulgá-los, criando uma falsa sensação de sucesso, enganando os mais pobres e os desavisados. O que tem que ser feito imediatamente é uma CPI no IBGE, para que a gente seque esse duto minimamente duvidoso, para que a forma como esses dados são manipulados sejam de conhecimento público e coloque esse petista em descrédito. Senão, meu querido, a Globo vai divulgar que somos a Suíça brasileira, segundo o IBGE, enquanto o povo morre na fila da UPA. Marque aqui seu deputado federal, seu senador, compartilhe esse vídeo, me siga nas redes sociais e vamos mostrar a verdade pro Brasil. Tá aí, pessoal. Então, relato aí falando de como é feita a contagem aí no IBGE, né? E depois passado do IBGE pela Globo aí, dizendo que tá tudo bem, tá tudo às mil maravilhas. E não é bem assim, né, pessoal? Dados aí mascarados que vão enganando as pessoas e as pessoas achando que tá tudo bem. E a gente sabe que na realidade não é bem assim, né? Quanto ao desemprego, contra a inflação, entre outros aí, né? Vamos ver a próxima notícia aqui, pessoal. Urgente, né? Milei denuncia que Nicolás Maduro sequestrou um cidadão argentino, tá? Ele foi detido pelas forças de segurança do ditador Nicolás Maduro pelo crime de visitar seus parentes e filho. Vamos ouvir aqui o que o Milei tem para dizer. Al secuestro ilegal de Nahuel Gallo en Venezuela. Fue detenido por las fuerzas de seguridad a cargo del dictador criminal Nicolás Maduro por el único delito de visitar a su pareja y su hijo. Exigimos su liberación inmediata y agotaremos todas las vías diplomáticas para devolverlo sano y salvo a la Argentina. Volviendo a los que nos convoca hoy aquí, quiero saludar y referirme al secuestro ilegal de Nahuel Gallo en Venezuela. Fue detenido por pessoal, então foi detido na Venezuela, né? Um argentino, tá? E o Milei diz que vai fazer todo o esforço e empenho necessário para trazer de volta esse argentino em segurança. Pessoal, esse vídeo que eu estou trazendo aqui, tá? É de um comentarista da Globo News, tá? Que ele simplesmente desmente a Miriam Leitão e a Daniela Lima, provando que a alta do dólar é sim a culpa do Lula, né? Vamos ouvir aqui. Você está acentuando um processo que veio ao longo do ano. Quer dizer, no início desse ano a gente tinha um dólar abaixo de R$5. Sempre se soube que o principal problema da economia brasileira era fiscal. A gente tem reservas internacionais robustas, então não tem problema nas contas externas, tem ali um Banco Central que atua de forma independente, então uma política monetária mais ou menos organizada, mas tinha um problema na área fiscal. Isso não é desse governo, já vem há bastante tempo. Foi desenhado um arcabouço fiscal para conter o crescimento das despesas. E no início desse ano, você começou a ter os primeiros sinais de que o arcabouço teria problemas, porque as despesas obrigatórias estavam crescendo muito acima do previsto. Despesas relacionadas à Previdência, à BPC, emendas parlamentares, quer dizer, muitas despesas ao mesmo tempo crescendo, asfixiando cada vez mais o arcabouço e criando dificuldades para o cumprimento das metas fiscais. Com isso, o dólar foi subindo gradativamente ao longo do ano. É claro que houve um processo de valorização do dólar no mundo, mas no caso do Brasil, esse processo de valorização do dólar foi mais forte do que em outros mercados emergentes, o que sugere que existem elementos domésticos super importantes que precisam ser considerados. E nas últimas semanas, nós tivemos aí a instalação de um certo pânico e a intensificação desse processo de desvalorização da moeda brasileira em relação ao dólar. Nós tivemos, nos últimos dias, dois vetores que me pareceram particularmente importantes. O primeiro foi a proposta do governo do pacote fiscal. Depois de semanas e semanas e semanas, vai vir um pacote fiscal, vamos colocar as contas públicas em ordem, reconhecemos que há um problema, vamos enfrentar esse problema, aparece um pacote fiscal completamente aguado. Quer dizer, um pacote fiscal que propunha uma redução no ritmo de crescimento das despesas, um pacote que não trazia nada de corte de despesas, efetivamente. Isso acabou gerando uma inflexão em termos de expectativas. Pessoal, quer dizer, então o governo né? Não vai lançar mão de nada que efetivamente seja capaz de conter o crescimento do endividamento. E nesses últimos 2 dias, tem repercutindo muito a entrevista do presidente Lula no Fantástico de domingo.
O presidente Lula, no domingo, disse com todas as letras. Aí, pessoal. O presidente Lula é adulto, ele sabe o que ele está fazendo. Ele disse que não há problema fiscal no Brasil. E disse que o único problema da economia brasileira é a taxa de juros do Banco Central. Ele faz isso dentro de um contexto onde a gente está trocando a presidência do Banco Central. Quer dizer, ele coloca ali uma certa névoa sobre o novo presidente do Banco Central. Esse novo presidente ele vai atuar de forma autônoma ou ele vai atuar sob os desígnios do que o presidente Lula considera como uma taxa de juros excessivamente elevada? E quando ele diz que não há um problema fiscal, e a gente sabe que há um problema fiscal, não é uma opinião isso, é matemática. É só você olhar para as projeções. Não sou eu que estou dizendo que é um problema fiscal. O Tesouro Nacional sabe que tem um problema fiscal. A equipe econômica sabe que há um problema fiscal. Ele, na prática, ele sinaliza de que ele não está genuinamente comprometido sequer em sinalizar. Aqui a gente não está nem falando de resolver, mas sequer sinalizar de que o governo dele tem algum compromisso com o equacionamento desse problema. Hein, pessoal? Existe aí uma preocupação, e isso é que está gerando muita fuga de capitais, de que o Brasil caminhe na direção de uma situação como a Turquia viveu há poucos anos, que é a seguinte: você tem um descontrole fiscal, esse descontrole fiscal faz com que o governo tenha cada vez mais dificuldade de se financiar, o mercado vai exigindo juros cada vez maiores, aliás, ontem o mercado estava exigindo 15% de juro para financiar o governo brasileiro. Chega um determinado momento que o governo não consegue mais pegar dinheiro emprestado, não consegue mais financiar o seu déficit de maneira eficiente. E aí você avança para uma emissão de moeda. E essa emissão de moeda faz com que a inflação escale. Isso somado a um processo de escalada da moeda americana, que já gera pressão inflacionária e que faz com que o processo se retroalimente. Esse é o temor hoje. Quer dizer, o temor que a coisa saia do controle. Por mais que o Banco Central aumente a taxa de juros, você não consegue mais conter a moeda americana. Por mais que o Banco Central venda dólares, como ele vendeu nos últimos 2 dias, você não consegue conter a escalada da moeda americana, porque as pessoas estão muito temerosas do que vai acontecer num futuro não muito distante. Me parece que o governo sabe que há um problema, mas pelo menos do ponto de vista político, a aposta, pelo menos até agora, é de, olha, vamos jogar esse problema mais para frente, depois de 2026, quem sabe, a gente resolve e tal, e aí a gente... pessoal, tentando passar para o próximo governo, né, esse tipo de comportamento, sabendo, né, que tem que cortar na própria carne, né, pessoal? Então tá aí, infelizmente, o desgoverno do PT, né, deixando o Brasil cada vez mais endividado, né, que o que eles mais sabem fazer é gastar. Vamos lá, pessoal, Câmara aprova o primeiro projeto do pacote de corte de gastos do governo, tá? Então, a proposta teve 318 votos a favor. O texto limita o aumento de gastos com benefícios sociais e dos salários de funcionários públicos até 2030, tá? Então, foi aprovado ontem, tá? Uma das propostas, né, que integra o pacote de gastos do governo, tá? Então, pessoal, o Lira, ele provavelmente está empurrando com a barriga o pacote inteiro, né, para que quando ele saia, que ele já está por sair, né, ano que vem já é outro presidente, aí o outro presidente da Câmara de Deputados que tome conta disso aí, né? Então, o que a proposta determina, né? Se o governo federal fechar o ano com as contas do vermelho, algumas medidas serão tomadas no ano seguinte, entre elas a não criação de novos descontos de impostos e limitação do aumento de salários no serviço público até 2030, tá bom? Tá aí, pessoal. Então, um dos projetos foi aprovado ontem. Próxima notícia aqui, pessoal. Flávio Bolsonaro se manifesta após ser citado como nome à presidência, tá? Então, o Flávio Bolsonaro foi citado por Ciro Nogueira como possível nome da direita na disputa, caso o Jair Bolsonaro, seu pai, continue inelegível, tá, pessoal? Então, a candidatura foi cogitada aí pelo Ciro Nogueira, né? Há uma alternativa à inelegibilidade de Bolsonaro, tá? O Flávio, pessoal, ele disse não ter planos de disputar o Planalto em 2026, mas a gente sabe que se o Bolsonaro pedir para que ele assuma a campanha, né, e seja o candidato, é claro que ele vai fazer isso, tá? E por fim, notícia boa aqui da Argentina, né? O PIB da Argentina cresce 3,9% no terceiro trimestre e o país sai oficialmente da recessão, pessoal. Você sabe o que isso quer dizer, né? Em pouco mais de um ano, tá? Do Javier Milei à frente da Argentina, tá? Ele já conseguiu trazer um PIB positivo para a Argentina, coisa que não acontece há muitos anos com esses desgovernos de esquerda que acabaram com a Argentina, pessoal.
tá? Ele fez uma terapia de choque lá no governo argentino para poder fazer com que isso acontecesse, tá? Então, o PIB voltou a crescer com alta de 3,9%, tá? Em comparação com o mesmo período, o PIB do terceiro trimestre tinha caído 2,1% em 2023. Olha só como estava o PIB da Argentina, tá? Então, ele fez uma terapia de choque, né? A inflação da Argentina caiu de 3 dígitos, ou seja, de mais de 100%, tá? Para cerca de 2% ao mês, pessoal. Tá? Em seguidinha já vai estar batendo o Brasil, com certeza em nível de investimento e em inflação, tá? O que faz uma boa gestão das contas públicas, tá? Além disso, os investimentos voltaram para o país. A iniciativa privada está registrando um crescimento importante, tá? Então, o banco norte-americano JP Morgan prevê uma contração de 3% na economia da Argentina para este ano, né? No entanto, projeta crescimento de 5,2% em 2025. Pessoal, a Argentina tem tudo para ser o melhor país aí da América Latina, em nível de liberdade, em nível de economia, tudo, né, pessoal? Assim que o Milei conseguir fazer todos os projetos estruturantes que ele está fazendo. Chegou até aqui no vídeo? Se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações aí e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.